Há vários dias estamos meditando sobre o livro de Provérbios e como Jesus largamente se utilizou desses provérbios em seus ensinos. E não somente Jesus. Também Paulo, Pedro e Tiago também citam provérbios em seus ensinos e hoje nós vamos trazer uma aplicação maravilhosa de um estudo do Dr. Marcelo da Silva Carneiro, doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele escreve um artigo intitulado Livro de Provérbios no Novo Testamento. Ele então faz a seguinte citação, abre aspas, Romanos tem uma citação emprestada no capítulo 3, versículo 15, quando Paulo faz uma compilação de citações proféticas, dentre elas Isaías 59, 7, cujo conteúdo é similar ao de Provérbios 1, 16. Veja a semelhança entre os textos. Romanos 3,15 vai dizer: seus pés são velozes para derramar sangue. Isaías 59, 7, ele vai dizer: seus pés correm atrás do mal. Eles apressam-se a derramar sangue inocente. E Provérbios 1,16, porque os pés deles correm para o mal, apressam-se para derramar sangue. Paulo cita partes dos versículos de Isaías 59, 7 e 8. Ao descrever a depravação de todos os seres humanos, como ele vai fazer isso em Romanos 3, do 15 até o 17. Quero fazer essa leitura porque nós vamos descrever e também o desdobramento disso diante de Deus. Do versículo 15 ao 18, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. No comentário bíblico popular do Novo Testamento, o autor traz comentários pormenorizados desse texto que Paulo cita em Romanos 3, fazendo evidência a Isaías 59, 7 e também Provérbios 1, 16. Veja bem que ele vai descrever em detalhes todos os pecados que ele lembra. Ele diz assim, abre aspas, se Paulo desejasse apresentar uma lista mais completa de pecados, poderia ter acrescentado os pecados associados ao sexo. Adultério, homossexualidade, perversão, bestialidade, estupro, lascívia, pornografia e obscenidade. Poderia ter mencionado os pecados associados à guerra, extermínio de inocentes, atrocidades, câmaras de gás, crematórios, campos de concentração, instrumentos de tortura, sadismo. Poderia ainda ter citado os pecados associados ao lar, infidelidade, espancamento de esposas, crueldade psicológica, abuso de crianças. E isso sem falar nos crimes de homicídio, mutilação, furto, roubo, fraude, vandalismo, suborno e corrupção. Existem também os pecados associados à fala, irreverência, linguagem maliciosa, maldição, piadas sugestivas, blasfêmias, mentiras, calúnias, fofocas, difamação e murmuração. Outros pecados pessoais são embriaguez, dependência de drogas, orgulho, inveja, cobiça, ingratidão, pensamentos impuros, ódio e amargura. A lista parece infindável, pois se pode acrescentar ainda poluição, racismo, exploração, falsidade, traição, falta de palavra e assim por diante. Não faltam evidências da depravação humana, fecha aspas. No texto de Romanos, capítulo 3, Paulo
ele vai justificar que tudo isso não pode ser justificado pela lei. Ele então traz uma sugestão a partir do versículo 21, Romanos 3, 21. Ele vai dizer assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E aqui nós temos ainda no capítulo 3, versículo 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, nós temos toda essa lista de pecados, toda essa lista que vai falar da depravação humana, como todos nós já ouvimos, entendemos e, de alguma forma, estamos envolvidos em um ou outro, ou em alguns outros, que nós sabemos da nossa fragilidade humana, na nossa fraqueza, mas sabemos que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós temos uma esperança, nós temos uma certeza, uma convicção do sofrimento e do sacrifício que Jesus passou na cruz para nos trazer essa palavra de redenção e de esperança. Então, Romanos capítulo 6, no versículo 23, ele vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos esperança e nós temos alegria de dizer com convicção de que, por conta da graça e da misericórdia, do dom gratuito de Deus, vencido na cruz, e ao terceiro dia, na ressurreição do Cristo, nós temos uma certeza de que o pecado não triunfou pela vida da humanidade, mas o sacrifício de Cristo sim. E é com essa certeza, essa convicção, que eu concluo esse áudio agradecendo a Deus pelo seu grande amor, porque o que a lei não pôde fazer por nós, o sacrifício de Jesus fez e continua fazendo por toda a humanidade. Que Deus nos abençoe, uma ótima reflexão, um ótimo dia. Amém.